para a gente falar que o IBGE divulgou agora há pouco os dados da inflação de julho. E aí? O que veio para a gente, Elaine Basti, para a gente poder falar desses dados que acabaram de ser divulgados? Foi acima do esperado? Foi abaixo do esperado? Como foi? Foi um pouco acima do esperado, Elisa, e já queria começar ilustrando aqui como é que veio esse índice de inflação IPCA, que é a nossa meta oficial de inflação, que é o que o Banco Central segue, né, persegue aí com taxa de juros, é a que ajuda, faz a calibragem da taxa de juros. Foi 0,12%. É pouquinho? É, mas o mercado esperava um pouco menos, inclusive porque a gente teve deflação em junho. Mas olha que legal aqui, ó, se a gente olhar aqui de fevereiro, que foi 0,84, até aqui, a gente está numa queda muito importante. Queria falar que isso aqui, quer dizer, apesar de ter subido um pouquinho, acaba colocando aí um balde de água fria naqueles analistas mais otimistas que estavam esperando uma queda aí de 0,75 pontos percentuais na próxima reunião do Copom. Já havia um burburinho em torno disso, mas com essa inflação um pouco acima do esperado, essas expectativas deram uma esfriada e agora as projeções são mais para que aumente meio ponto percentual, como o Banco Central, inclusive, sinalizou na ata. Mas havia uma esperança, né? Mas aqui, com toda certeza, os esperançosos não vão perder esse foco, né? Exatamente, mas essa inflaçãozinha um pouquinho acima. Agora, o maior impacto da inflação do mês passado foi no grupo de transportes. Exatamente, porque teve aumento no preço da gasolina, teve aumento também no preço do etanol, do gás veicular, também teve alta no preço das passagens aéreas, que a gente inclusive comentou ontem, né? É uma loucura. E aqui em São Paulo, dos pedágios. Então, tudo isso ajudou a aumentar o item transportes, mas apesar desse aumento, a gente tem boas coisas para falar dessa inflação que saiu hoje. Um ponto importante é a inflação de serviços, que é um setor que tem sido acompanhado com lupa pelo Banco Central, porque ele reflete mais diretamente o que acontece na economia e, por isso, é um setor usado para ajudar aí a calibrar os juros. A gente ontem disse que o volume de vendas desse setor tem caído e agora a gente vê isso nos preços. A inflação de serviços caiu de 0,62% para 0,25%. Outro ponto positivo é a chamada difusão dos aumentos, que caiu de 50% para 46%. Por que isso é importante? A difusão, ela é o percentual de itens que tiveram aumentos, ou seja, em quantidade de produtos e serviços, olhando para essa quantidade, ela caiu. Então, apesar dos aumentos de preço, a quantidade de itens que tem subido tem caído, tem sido menor. E isso é uma coisa muito positiva quando a gente olha a projeção de inflação. Então, subiu, principalmente por causa de transportes, mas a quantidade de itens que o IBGE pesquisa para calcular o IPCA, que subiram, diminuiu. E a Selic, a taxa básica de juros, é o remedinho amargo para conter a inflação. Se tem mesmo que seja um pequeno aumento, né, Elaine, acaba chamando a atenção de, opa, para lá. Será então que vão parar os motores para uma queda ainda maior da nossa taxa básica de juros? Exato. Enfim, e o dólar nosso de cada dia, minha querida? Quem está ali pensando na viagem que vai fazer? Para Disney. Tem gente que gama, né, para Disney. E aí, como é que está a cotação da moeda? Então, Elis, agora a moeda americana, ela está sendo negociada a R$ 4,89. O dólar, ele tem oscilado aí perto da estabilidade. Desde que começou aí as cotações, ele abriu com uma leve valorização, né? Também acompanhando valorização de moedas de outros países emergentes. E agora saiu o índice de preços ao produtor americano. O que acontece? É um índice muito importante, ele mostra que teve um aumento acima do esperado, ou seja, a inflação dos Estados Unidos está crescendo acima do que os analistas esperavam. Isso significa valorização dos títulos de tesouro americano,
levando dólares para lá, diminuindo a quantidade de dólares aqui dentro e fazendo o preço do dólar subir. Claro que isso aí são expectativas, o mercado financeiro funciona em cima de expectativas, mas está motivando essa pequena alta agora no início dos negócios. Está ali R$ 4,89, uma pequena alta de 0,07%. Obrigada, Elaine. Eu que agradeço. Por estar aqui todos os dias com a gente, dividindo o espaço, essa bancada aqui do Live CNN.